Fala, gente, sejam bem-vindos ao vídeo da terça-feira. Então, tamo junto aí. Vamos então mandar um abraço para quem assiste os vídeos aí. Gostaria de estar mandando um alô para o Namui. Nossa, é difícil mesmo aqui esse contato que ele tem aqui. Mas ele mandou aqui na lição número 1 de parábolas do trimestre passado, a lição do Pedro, falando que ele viu muitas reflexões interessantes nesse assunto aqui. A lição de parábolas realmente trouxe muitas ideias para a gente aí sobre as histórias que Jesus contou para cada um de nós. E muito bom então, meu amigo, por você ter visto então esse vídeo e ter comentado aqui. Até deixou uns versos bíblicos aqui também no comentário. Um abraço para você. Então, nesse momento você precisa ir também aqui na descrição do vídeo, porque temos 2 links aqui, que são 2 grupos do WhatsApp que eu quero que você entre, que é o nosso grupo do Projeto Online, para a gente mandar os recadinhos, as novidades das coisas que estamos fazendo aqui, e também o grupo Caminho, Verdade e Vida, que é de um parceiro meu aí, que compartilha os nossos vídeos, e também de outros materiais da igreja aí que vocês vão gostar muito. Então, super recomendações, mandei um abraço então. Vamos para o vídeo da terça-feira, dia 22 de outubro, com o título Uma Grande Colheita. E Fabinho, é o seguinte, meu amigo, conforme você falou no começo da semana, Nicodemos, ele já conhecia, né, sobre a escritura sagrada, só que a mulher samaritana parece que ela, em questão de conhecimento da Bíblia mesmo, dos textos, ela não tinha conhecimento praticamente de nada, né, zero. Acho que o que ela sabia era justamente o que o pessoal falava, um Messias vai vir, e aquela questão, né, vai livrar a gente de Roma, essas coisas todas. Então, ela tinha realmente uma ideia de que o Messias ia vir, mas ela de certa forma estava esperando, mas era diferente de Nicodemos, conforme nós conversamos. E você está perguntando quais características presentes no Evangelho de João descrevem um verdadeiro seguidor de Cristo. Olha, a primeira coisa é você não perder a oportunidade. Chegou a oportunidade, a gente vê que a gente tem que falar de Jesus. Essa é uma característica, assim, a primeira, porque a gente não pode perder a oportunidade em nenhum momento, não importa onde que nós estejamos. Você vê que ali era um lugar impróprio até para falar certas coisas, mas ali Jesus não perdeu a oportunidade de falar com ela. E assim, às vezes a gente pensa que a pessoa, ela não está aberta, de repente ela só está esperando um oi da gente, uma frase, alguma coisa de efeito, para a gente dar introdução para aquilo que a gente foi chamado para fazer. Então, exato. O verdadeiro seguidor de Cristo é aquele que não perde as oportunidades. Eu falaria isso. É aquele que não perde as oportunidades. Mas puxa, eu não vou ser fanático demais. O jovem fala isso, né? Puxa, eu não vou ser... Não estou falando para você falar toda hora, meus irmãos. 24 horas por dia. Não é isso. Não é sobre isso. É não perder a oportunidade de falar. De repente, aquela pessoa está passando por algum problema, alguma coisa, alguma dúvida. Fale alguma coisa. Se for o caso, fala, vou estar orando por você. Só isso você já dá uma abertura muito grande, que tem pessoas que falam, puxa, tem alguém orando por mim. Sim. Né? Isso é uma característica de um seguidor de Cristo. E às vezes tem aquela música, né? Às vezes mesmo sem palavra, que eu fale do seu amor. Legal. Então, se a gente não tem muito o que falar, então fica quietinho, né? Não fique falando pelas costas, né? Seja uma pessoa centrada, uma pessoa que esteja disposta a ouvir sempre quando alguém vem querer conversar com a gente. É isso. Isso mesmo, meu amigo. Então, a mulher samaritana já estava esperando aí que alguma coisa extraordinária ia aparecer. De certa forma, estava imputada dentro dela, Fabinho, o desejo de uma esperança, de ser um seguidor daquele Messias. E Jesus se apresentar ali para ela, mano, imagina toda aquela pequena chaminha que estava lá no fundo do seu coração agora está ardendo de tal forma. E os discípulos, na hora que eles acabam chegando ali, né, e vê a situação toda, Jesus conversando com a mulher, acho que nesse momento até a mulher já tinha até saído e tal, eles voltam e, conforme a gente conversou, eles foram se separar de Jesus porque eles foram comprar um pão, né, porque Jesus tinha dado a desculpa de que estava com fome, que precisava pegar alguma coisa para ele, e aí eles vêm trazendo o pão. E como é que foi a resposta de Jesus? Gostaria de estar perguntando para você, o que isso reforça a resposta dele às prioridades que Jesus tinha? Jesus ali, realmente, Jesus estava com fome. Realmente. Realmente, ele tinha passado uma jornada muito, assim, muito fadigada mesmo, e por isso que ele pediu para eles ir na cidade comprar alguma coisa para eles comerem, né? Mas Jesus, a fome dele era de outra coisa.
né? Quando os discípulos estavam, pô, mestre, come e tal, a gente foi até lá, não tem esse negócio? Pô, agora que eu comprei, você não quer comer? Não tem essas histórias que a gente conta, né? Pô, agora que eu comprei, você não vai querer. Tá bom, então deixa. Brincadeira, né, meu? Jesus também falou assim, olha, não é esse tipo de comida que eu quero. E não é esse tipo de comida que eu dou também. Então a gente vê que a preocupação dos discípulos ali era alimentar o mestre, mas o mestre não estava nem preocupado, era com essa fome física, era a fome espiritual. É outro nível, né? Não, e ele não estava ele não estava se preocupando com a própria fome dele. Era ele que estava com fome, não era a mulher, de certa forma. E mesmo assim ele estava com a vontade de satisfazer o outro. Que legal, né? Ele deixou de ser ele a prioridade. Uhum. Ele deu a prioridade para uma outra pessoa. Eu não sei, né, quantas vezes a gente eu nunca me deparei com uma situação dessa, né? Mas assim, será que quando chegar uma situação dessa, qual a prioridade que eu vou dar, para mim ou para a pessoa? Né? Fica aí de reflexão essa semana pra gente. Com certeza. Né? É isso aí. Fabinho, então eu gostaria que você finalizasse o vídeo, cara. Eu sei que você não é nascido na igreja e gostaria até de perguntar isso pra você, né? Como foi o seu processo de aceitação da verdade bíblica, da mesma forma como a nossa amiga aqui da história dessa semana acabou aceitando a mensagem do Messias que acabou de chegar pra ela? Ah, sim, é verdade. Cada um tem que ter a sua história, né? Com certeza. A gente não pode, tipo assim, puxa, você viu a história daquele lá, você viu a história daquela. Não, você tem que ter a sua própria história, né? Você tem que ter a sua própria história de fé, de coragem, de superação. É legal você saber das outras histórias? Sim, é legal. Puxa, é interessante você saber. Isso até fortalece. Com certeza. Mas você tem que ter a sua própria história. Eu não falei na introdução, né? Eu não nasci na igreja, né? Eu entrei na igreja jovem, que nem você, assim. Eu entrei com 22 anos. Beleza. Né? Faz um bocadinho de tempo que eu já estou na igreja. O meu processo de conversão foi um processo bem difícil, né? Acho que não daria para contar aqui em alguns minutos, mas resumindo, quem me deu estudo foi o pastor João Júnior. Legal. Né? Hoje ele está lá um abraço para ele, não sei se esse vídeo vai chegar até ele, mas nós trabalhávamos juntos. Ele não era nem pastor na época, né? Estou falando da década de 90, né? Ixi, não era nem nascido não, nós trabalhávamos junto, o pastor João Júnior ele não era nem batizado e ele já me dava estudo bíblico, Foi um processo bem duro, assim, eu sempre fui uma pessoa bem crítica, né? Se você está assistindo esse vídeo aqui, você é crítico, você está me entendendo o que eu estou falando, o meu processo de conversão demorou bastante, foi acho que quase 2 anos de estudo, porque eu tinha muitas perguntas, muitas, eu não aceitava muita coisa, então você imagina, um jovem 22 anos, já era noivo, né, com a Lena, e a Lena, que eu sou casado hoje, um beijo pra você, amor, se você estiver assistindo esse vídeo. E assim, foi um processo bem bonito da minha conversão, né? Eu tinha acabado de perder minha mãe, então eu estava à procura de uma água viva. Tá entendendo aqui? Sedento pela água mesmo. Sedento pela água. Puxa, porque eu chegava numa pessoa, Luan, puxa, onde minha mãe tá? Aí a pessoa falava assim, sua mãe tá no céu. Aí eu chegava para outra pessoa, onde minha mãe tá? Sua mãe, ela agora tá encarnada em tal coisa. Então eu não tinha, era uma resposta muito vaga, sabe? Não sabia certo. E o primeiro estudo que eu falei pro João Júnior, eu falei, eu não quero estudo de Bíblia, não quero estudo de nada. Morte. Ele falou assim, eu vou mandar outra pessoa te estudar a Bíblia com você. Eu falei, não, quero você. Eu não consigo. Eu falei, você consegue, abre a Bíblia e me mostra. E o primeiro estudo que eu tive na igreja foi o estudo da morte, sabia? Olha. Foi um estudo bem assim, confortante. Eu senti que Deus estava falando comigo. E você imagina um jovem, 22 anos, eu bebia, usava umas coisinhas que não pode usar. Né? Eu era membro da Gaviões da Fiel, já fazia uns 7, 8 anos, eu frequentava a quadra, tudo, ia para a torcida. Então, meu processo de conversão ele foi bem delicado, mas eu falo que foi assim, foi uma coisa assim extraordinária, que aquela pessoa, se você está assistindo, você pensa que você não tem jeito, né? Não estou falando que eu não sou pecador hoje, eu não sou uma pessoa perfeita, mas estou falando em questão assim de transformação. Se você pensa que você não tem jeito, não faz isso. Eu também pensava que eu não tinha jeito. E Deus me resgatou do fundo do poço mesmo. E me tirou de lá e me deu água viva, que é Ele. Eu estou muito feliz por isso hoje. Que legal, meu amigo. Tá vendo só, gente? Não só naquele tempo Jesus faz transformações. Ele transformou a mulher samaritana, mas transforma a mim e a você. E da mesma forma transformou o nosso amigo que está aqui conosco, o Fabinho. Meu amigo, poderia fazer então a oração para finalizar o vídeo de hoje? Senhor nosso Deus, queremos
aqui te pedir mais uma vez que o Senhor nos ajude a falar de Ti para as pessoas. Amém. Da mesma forma que Jesus estava no poço ali, encontrou uma pessoa desacreditada pela sociedade, uma pessoa que ali já não tinha mais esperança em nada, Senhor. O Senhor reacendeu a vida dela. Que o Senhor venha reacender a nossa vida e a vida de quem está assistindo esse vídeo também. Amém. É o que nós queremos te pedir e te agradecer em nome de Jesus. Amém. É isso aí, galera. Então, tamo junto. Até o vídeo da quarta. É nóis!